Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta ao Senhor Jesus, você, eu e todos os nossos outros irmãos temos que entender de uma vez por todas que quando o nosso Deus e Pai nos chamou no Evangelho do seu Filho, que é o Senhor Jesus, Ele nos chamou para obedecermos ao Evangelho de Cristo. Sim, meus irmãos, nós temos que viver a vida em Cristo obedecendo o Evangelho. Isso significa que não podemos desobedecer ao Evangelho em tempo algum. Desobedecer ao Evangelho é algo errado. É algo que é inconveniente para a vida de todo aquele que está em Cristo. Nós temos que nos conscientizar disso. Por que nós devemos nos conscientizar disso? Porque hoje, infelizmente, o que vemos aí na realidade é que a maioria dos crentes que estão por aí nas denominações, infelizmente, se deixaram envolver e se enredar por um outro evangelho, que abraçaram, que estão obedecendo, estão praticando esse outro evangelho. E ao fazerem isso, automaticamente eles desobedecem ao evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. E essa desobediência ao Evangelho vai trazer uma consequência que já está escrito o que vai acontecer. É só você ler lá na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Está escrito lá o que vai acontecer com aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Está escrito lá. E quando você lê esse texto e vê o que vai acontecer com aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, aí você vai ter que cair em si, cair na real e retornar à sensatez e dar um giro de 180 graus e voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples, para permanecer nele, para obedecer ao Evangelho genuíno, para nunca se afastar da esperança do Evangelho, no qual Deus te chamou. Então, o Evangelho de Cristo em sua vida é algo decisivo, que não pode nunca sair da sua vida, nem do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, em tempo algum. Mas ele tem que estar ali, na sua vida, enraizado, firme, inabalável, para que você possa viver nesse Evangelho, pregar esse Evangelho a toda criatura. O Evangelho que você tem que pregar é o Evangelho do Reino, para que tanto você como aqueles que irão crer no Evangelho possam obedecer ao Evangelho de Cristo também, como você deveria fazer, está fazendo hoje. Mas a realidade está mostrando que muitos não estão mais obedecendo ao Evangelho de Cristo. Eles estão praticando outras coisas, coisas contrárias ao Evangelho, coisas que os desviam da verdade, coisas que o Senhor Jesus não concorda e não aprova, em tempo algum. Por isso, a necessidade de que cada um hoje entenda que deve voltar para o Evangelho genuíno, você tem que entender isso. Porque quando você ficar insistindo na teimosia do erro de ter passado para um outro evangelho, ter abraçado um outro evangelho, que é um evangelho diferente, que é oposto ao evangelho genuíno, quando você insistir nisso, você não vai conseguir ter em sua vida os benefícios que a obediência ao Evangelho do Senhor Jesus pode lhe trazer, os bons resultados
você vai perder isso tudo. Você já está perdendo. Muitos estão perdendo. Porque desde o dia que se converteram, muitos se converteram pela pregação de um outro evangelho. Então, meus irmãos, para que não aconteça conosco o que aconteceu com a igreja que estava na cidade da Galácia, quando eles creram no Senhor Jesus pela pregação do evangelho e começaram a viver em Cristo, passou um tempinho e logo, assim, de forma muito depressa, eles passaram para outro evangelho, quando começou alguém a pregar um outro evangelho para eles. Um evangelho diferente do evangelho genuíno que um dia Paulo pregou, que um dia eles abraçaram. Eles estavam se distanciando desse evangelho, passando para um outro. E aí a situação levou ao próprio Senhor Jesus, através de Paulo, escrever uma epístola para que aquela igreja pudesse cair em si quando aquela epístola foi lida diante deles. E isso aconteceu. Então, hoje, cada um de nós temos que cair em si também e reconhecer o erro em que caímos e voltarmos, nos purificarmos desse erro em que caímos e voltarmos para o Senhor Jesus. Ele vai nos receber. Quando Ele nos receber, estaremos voltando automaticamente para o seu Evangelho. E assim é que temos que viver, porque esse Evangelho é o que torna as nossas vidas em Cristo saudáveis, aperfeiçoadas. Então, meus irmãos, isso é muito importante. Cada um de nós hoje temos que querer isso. E para querer isso, de fato, de verdade, com sinceridade, nós devemos fazer morrer o evangelho misturado, deturpado, pervertido. Não importa se você já está muito envolvido e enredado por ele, ainda há tempo de você sair, escapar, sair fora e fugir disso para sempre. Dessa coisa nociva, que é um fermento que apodrece a sua vida, que é uma coisa que não está de acordo com a sã doutrina e nem com as sãs palavras do Senhor Jesus. Você quer isso para a sua vida? Você quer que isso continue na sua vida, te escravizando, te condicionando, sugestionando, te limitando? Não importa se você, através dessas pregações aí, de prosperidade financeira, de riqueza, de amor do dinheiro, se você está se dando bem, se você está lucrando, se você está enriquecendo por causa disso, não importa. Tudo isso não faz parte do evangelho genuíno, puro e simples, que o Senhor Jesus pregou. O evangelho genuíno não faz parte dessa sujeira. Não é cúmplice disso, nem conivente, em tempo algum. Ele não participa disso, dessa sujeira. Então você tem que se limpar disso aí, se purificar disso aí. O Senhor Jesus está te dando esse tempo, essa oportunidade. Ele está sendo longânimo para com você, te dando mais uma oportunidade de você reconhecer que deve sim voltar para o evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Está aqui a mensagem para a sua vida, vindo da parte dele. Isso não é brincadeira. Essa mensagem aqui não é para enfeitar, mas é para endireitar a sua vida. Quando você voltar para o evangelho genuíno, você vai estar fazendo algo certo para a sua vida, para o seu próprio bem, para o seu próprio desenvolvimento e aperfeiçoamento em Cristo Jesus. É assim que tem que ser. Então, meus irmãos, que agora que vocês ouviram essa mensagem, espero que vocês comecem a se despertar para isso, porque ainda há tempo ainda. Então, que vocês possam estimular uns aos outros a tomarem a decisão certa de voltarem espontaneamente para o evangelho do reino que o Senhor Jesus pregou. É isso que vocês têm que fazer.
Então eu espero que todos façam isso em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Nisto. Sim, meus irmãos, o nome dessa mensagem é Nisto. Por quê? Essa palavra nisto aparece algumas vezes em alguns textos das Escrituras. E quando tem um texto que inicia com essa palavra, ele está especificando alguma coisa boa para a nossa própria edificação. Então, quando essa palavra está escrita em algum versículo, em algum texto das Escrituras, elas têm o objetivo de nos especificar algo certo para que possamos praticar. E quando praticamos isso, estamos fazendo com que algo errado deixe de ser praticado por nós, para que possamos praticar o que é certo. Então, existem alguns textos nas Escrituras que falam sobre isso, que começam com essa palavra, nisto, porque é algo importante para as nossas vidas. O que está escrito depois, na sequência do texto que começa com essa palavra. Então nós temos que dar valor a esses textos, porque eles falam coisas importantes, úteis e relevantes para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que possamos progredir em Cristo e avançar cada vez mais, para alcançar algo perfeito, algo que vá eliminando as imperfeições, as deficiências da fé, os problemas que estejam nos perturbando a nossa vida espiritual. Então, meus irmãos, essa mensagem de hoje vai falar sobre essa questão, sobre alguns textos que iniciam com essa palavra, nisto, e você vai ver que nas Escrituras existem muitos textos assim. Então, meus irmãos, essa mensagem é para a edificação do corpo de Cristo. Se você é o corpo de Cristo como igreja, como aquele a quem Deus comprou com o seu próprio sangue, por bom preço, se você é a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, essa mensagem é para você, para a sua vida. E eu espero que você preste atenção nessa mensagem, onde o Senhor Jesus vai falar algumas coisas muito importantes para a sua vida. Porque tudo que está nas Escrituras são úteis para que possamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, essa mensagem também tem esse objetivo, porque nessa mensagem vai ter muitos textos nas Escrituras sendo falados através dessa mensagem, para que você possa se edificar nessa mensagem. E essa mensagem serve para mim também, porque eu também preciso disso. Eu preciso entender o que essa mensagem quer dizer. Então, para nossa compreensão, essa mensagem vai ser lida hoje. E quando compreendemos isso, entendemos o que o Senhor Jesus nos quer dizer através dessa mensagem, ela vai gerar em nossas vidas bons resultados. E esse é o objetivo final dessa mensagem. Os resultados, tanto na sua vida como na minha vida, tem que ser bons, tem que ser produtivos, tem que ser permanentes. Então, meus irmãos, vamos ouvir essa mensagem que daqui a pouco eu vou ler, que se chama Nisto. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras. Porque, como eu falei, nas Escrituras existem alguns textos que começam com esta palavra, nisto. E eu vou ler aqui cinco textos onde essa palavra aparece. E o primeiro texto está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Está escrito assim: Nisto, porém, que vos prescrevo,
não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então, meus irmãos, não tinha como o apóstolo Paulo louvar a igreja que estava na cidade de Corinto, porque eles estavam fazendo tudo errado. Eles não estavam se ajuntando para melhor, para algo bom, para algo certo, para algo aprovado. Eles não estavam eles não estavam se ajuntando para isso. Pelo contrário, eles estavam se ajuntando para pior, para algo mal, para algo péssimo, para algo errado, para algo nocivo, para algo que o Senhor Jesus não aprovava em tempo algum. Porque eles estavam se ajuntando, não era para comer a ceia do Senhor. Porque quando eles se ajuntavam, não era a ceia do Senhor que eles estavam comendo. Não era. Porque eles não repartiam nada. Cada um comia antecipadamente a sua própria ceia. É o que está escrito. Esse era o erro deles. E por isso, Paulo não os louvava por essa atitude que eles estavam fazendo errada. Então, meus irmãos, se hoje, em relação à ceia, você estiver fazendo alguma coisa errada, você estiver praticando a ceia da forma errada, se você não estiver comendo a ceia do Senhor, você está errando. E por isso você não é louvado pelo Senhor Jesus. Ele não aprova essa atitude. Ele reprova, ele condena. É isso que você tem que entender. E é isso que esse texto fala aqui. Então agora eu vou ler o segundo texto que está aqui na primeira epístola de João. Vou ler aqui. Primeira epístola de João. Está escrito assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, meus irmãos, os filhos de Deus, o que manifesta que somos filhos de Deus é quando praticamos a justiça, ou seja, quando praticamos algo que é justo. Se a nossa prática for algo justo, ela será uma prática aprovada pelo Senhor. E isso manifestará que somos filhos de Deus. E se nós amarmos ao nosso irmão com sinceridade, com verdade, isso também manifestará que somos filhos de Deus, de fato e de verdade. Mas aqueles que são filhos do diabo, o que eles praticam não é algo justo, é algo injusto. E eles também não amam ao seu irmão. Eles não têm essa atitude de amar ao seu irmão, ao seu próximo. E por isso, eles são filhos do diabo. Então, meus irmãos, nesse texto aqui, fala sobre isso. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, meus irmãos, aqueles que praticam algo injusto não procedem de Deus, nem aquele que não ama seu irmão não procede de Deus também. Mas aqueles que praticam a justiça, esses procedem de Deus, são nascidos de Deus, são filhos de Deus. E aqueles que também amam ao seu irmão. É assim que são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do maligno. Nós temos que entender isso. Então agora eu vou ler aqui o terceiro texto que está aqui no Evangelho segundo João. Vou procurar aqui o texto. Evangelho segundo João. Achei aqui, vou ler aqui. Está escrito assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto,
e assim vos tornareis meus discípulos. Então, meus irmãos, o que vai fazer com que o nosso Deus e Pai seja glorificado é o fato de nós darmos muito fruto, muito resultado naquilo em que praticamos. Porque temos que praticar. Aquilo que temos que praticar tem que dar bom fruto, bom resultado. Em todos os lugares onde estivermos. Tem que ser assim. Quando isso acontecer, o nosso Deus e Pai será glorificado sim. Então, esse texto é muito bem claro. Porque quando isso acontecer, nós nos tornaremos discípulos do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, isso é muito importante. Nós devemos dar valor a isso. Nós devemos nos empenhar em dar bons frutos, bons resultados, o tempo inteiro. Resultados permanentes. É assim que tem que ser. Só dessa forma iremos nos tornar discípulos do Senhor Jesus. Você quer se tornar discípulo do Senhor Jesus mesmo, de fato de verdade? Então comece a se empenhar com diligência cada vez maior para dar bons resultados em todo o tempo. Então agora eu vou ler aqui o terceiro texto que está aqui em Jeremias. É mais um texto onde a palavra nisto aparece. Deixa eu achar aqui o texto. Aqui está. O texto está escrito assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, meus irmãos, nós, enquanto estivermos aqui neste mundo, no tempo que resta de nossa peregrinação, como forasteiros que estamos aqui neste mundo, nós não podemos perder o nosso tempo em se gloriarmos na nossa sabedoria. Nós não podemos perder nosso tempo em se gloriarmos na nossa força. E muito menos não podemos perder nosso tempo se gloriando nas nossas riquezas. Em tempo algum. Se gloriar nisso é se vangloriar. É algo inútil para com o nosso Deus e Pai. Ele não quer que você se glorie nisso, nessas coisas em tempo algum. Essas coisas são coisas passageiras, terrenas, perecíveis, instáveis. Por isso ele diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Nisto o quê? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, você tem que se gloriar em conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor. É nisso que se constitui a sua glória. Você tem que se gloriar nisso. Porque o Senhor, Ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas é que Ele se agrada. Ele se agrada de fazer misericórdia, juízo e justiça na terra. É dessas coisas que Ele se agrada. Então, meus irmãos, vamos nos gloriar em conhecer o Deus que faz juízo. Ou melhor, o Deus que faz misericórdia, juízo e justiça na terra. É dessas coisas que Ele se agrada. Vamos nos empenhar em conhecer esse Deus. Vamos nos gloriar nisso, em conhecer Ele profundamente. Temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Ele cada vez mais. É nisso que nós devemos nos gloriar. Essa é a palavra do nosso Deus para as nossas vidas hoje. E agora eu vou ler aqui o último texto onde aparece essa palavra nisto. Está aqui no Evangelho segundo João. Talvez você já tenha até lido esse texto algumas vezes. E está escrito assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, meus irmãos,
para nós sermos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus, não é entrando em templos construídos por mãos humanas que vamos ser conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Não é usando uma roupa com frases tiradas da Bíblia. Não é tendo uma Bíblia na mão. Não é pregando em praça pública. Não é dando bom testemunho que vamos ser conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Não, meus irmãos, não é dessa forma. Mas é quando tivermos amor uns aos outros. Só dessa forma. É só nisto que iremos ser conhecidos por todos como os discípulos do Senhor Jesus. Se tivermos amor uns aos outros, se tivermos amor fraternal, amor ao próximo, sincero e verdadeiro, de fato de verdade, não de palavra nem de língua, como muitos, infelizmente, fazem por aí, com fingimento, com hipocrisia, com dissimulação. Não, meus irmãos. O amor que temos que ter uns para com os outros, que nos fará ser reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus, tem que ser sincero, verdadeiro, tem que ser com seriedade, de nossa parte para com todos. É assim que tem que ser. Então, esses foram os 5 textos onde a palavra nisto aparece. E essa palavra é o mesmo nome dessa mensagem, que se chama nisto. Então eu vou ler agora essa mensagem aqui, e ela começa assim. Está escrito: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Meu irmão, está muito bem claro que a única forma pela qual você pode conhecer o Senhor Jesus é guardando os seus mandamentos. Aí sim você não será mentiroso e a verdade estará sim em você. Está escrito: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Meu irmão, se hoje você estiver andando em desacordo com o Senhor Jesus, sendo contra ele e ensinando outra doutrina, você não anda em Cristo Jesus. E isso é um erro espiritual gravíssimo, que está, sim, afetando a sua vida, pois esse erro te desvia da verdade, de tudo aquilo que o Senhor Jesus um dia começou a fazer e a ensinar. Está escrito: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Meu irmão, você conhece mesmo, de fato e de verdade, o amor? Porque se você não estiver dando a sua vida pelos irmãos e fechando seu coração para as pessoas, então isso significa que você não conhece o amor. E sem conhecer o amor, você não será nada. Será apenas como um sino que retine. Está escrito: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Meu irmão, desde o primeiro século até o século atual, existiram e ainda existem muitas pessoas que não confessam que o Senhor Jesus
que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, como o Verbo de Deus que se encarnou. E em todas essas pessoas existiu e ainda existe o espírito do anticristo, que leva muitas pessoas hoje a estarem contra Cristo. Está escrito, nisto se manifestou o amor de Deus em nós e em haver... Vou ler de novo aqui. Está escrito, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Está escrito, nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está escrito, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Está escrito, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Está escrito, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Meu irmão, tudo isto que está escrito é para o nosso próprio esclarecimento e entendimento, que contribuirá para o nosso crescimento e aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que o Senhor Jesus trouxe hoje para nossas vidas. E essa mensagem foi muito edificante para nossas vidas, porque esclareceu muitas coisas. E essas coisas que nos foram esclarecidas através dessa mensagem, agora elas têm que produzir em nós um resultado que faça com que possamos praticar as coisas da maneira certa, porque é isso que essa mensagem vai nos levar a fazer, a praticar. Então nós devemos entender isso. Nós, como igreja hoje, devemos receber essa mensagem e tirar o melhor proveito dela para as nossas vidas, para que possamos nos desenvolver de acordo com essa mensagem. Porque não podemos ensinar outra doutrina e não podemos ficar vivendo em desacordo com as sãs palavras do Senhor Jesus. Não podemos discordar das sãs palavras do Senhor Jesus. Temos que concordar com elas. E esse é o objetivo dessa mensagem. Muito claro e simples para as nossas vidas hoje. Então, meus irmãos, que agora a utilidade dessa mensagem possa começar a operar de forma eficaz em nossas vidas. É assim que deve ser. Então, tudo que foi falado aqui é para a igreja. A igreja tem que receber isso como uma mensagem de edificação, uma mensagem que nos conforta, uma mensagem séria e importante para as nossas vidas hoje, principalmente nesses últimos dias que antecedem a volta ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa mensagem possa começar a agir em nossas vidas, trazendo bons resultados edificantes para as nossas vidas em Cristo. É isso que Ele quer. Ele quer isso. Ele nos falou a respeito disso hoje nessa mensagem. E eu espero que aquilo que nós ouvimos possa começar a agir, começar a fazer com que nós possamos nos acertar de acordo com o que Ele nos falou através dessa mensagem. Então eu espero que
isso sirva para o nosso desenvolvimento em Cristo Jesus. Amém.